E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje atualizando a nossa corrida para o MVP. Mais um mês terminou, né? Janeiro foi pro beleléu, então chegou o momento de definir os 3 melhores jogadores do mês de janeiro e, né, atualizar a nossa corrida para o MVP, que segue o sistema de acúmulo de pontos, né? Todo começo de mês eu defino, seguindo os meus critérios, os 3 melhores jogadores do mês anterior, distribuo pontuações diferentes para cada um. O terceiro ganha 5 pontos, o segundo ganha 8 e o primeiro ganha 10. E aí, ao fim da temporada, o jogador que tiver acumulado mais pontos será o MVP aqui do canal, tá bom? Antes de eu falar sobre os 3 melhores do mês de janeiro, eu quero fazer algumas menções honrosas, porque tivemos muitos jogadores se destacando nesse mês. Primeira menção que eu gostaria de fazer é o Shai. Né, o Shai Gilgeous-Alexander teve um mês de janeiro brilhante. Em 17 jogos, ele teve 31,5 pontos de média, com 54,3% de field goal e 40% na linha de 3. Ele liderou o Oklahoma para 11 vitórias no mês de janeiro e colocou o Thunder no topo do Oeste. Chegou a colocar o Thunder no topo. O mês dele foi muito bom, muito bom. E ele merece ser ao menos mencionado. Outro cara que merece, né, muitos elogios é o Jalen Brunson. Que mês de janeiro o Jalen Brunson teve, hein? Em 14 jogos, 28,9 pontos de média e 7,7 assistências. Com ele em quadra, o Knicks só perdeu um jogo em janeiro. Um jogo com ele em quadra. Jogou muito e o impacto que ele tem nesse Knicks é algo surreal. Tem que ir pro All-Star, inclusive, hein? Jalen Brunson tem que ir pro All-Star. E a última menção que eu gostaria de fazer, Donovan Mitchell. O que jogou o senhor Donovan Mitchell em janeiro foi sacanagem. Segurou o rojão do Cavaliers, que não teve Garland e Evan Mobley, fez o Cavs entrar, né, no topo ali da Conferência Leste. O Cavs, mesmo com todos os desfalques, tá na briga por mando de quadra e é muito por conta do Donovan Mitchell. Em janeiro, em 13 jogos, foram 28,6 pontos de média, 5,2 rebotes e 7,6 assistências. Com ele em quadra, o Cavs só perdeu 2 jogos, venceu 11. Ele liderou, né? Ele foi o grande cara, o grande nome daquela sequência de 6 ou 7 vitórias seguidas que o Cavs teve em janeiro. Então, Donovan Mitchell merece muitos elogios, cara. Muitos elogios. E assim como o Jalen Brunson, ele precisa, não é que ele pode, não. Ele precisa estar no All-Star. A temporada dele é fantástica. Então, feitas as menções, vamos aqui para o terceiro melhor jogador do mês de janeiro, que na minha opinião foi o senhor Devin Booker. O Devin Booker, que mês do Devin Booker, hein? Em 15 jogos, ele teve 31,3 pontos de média, 6,3 assistências, 53,9% de aproveitamento nos arremessos e 40% na linha de 3. O mês de janeiro do Booker foi uma coisa colossal. E é impressionante como as pessoas não falam do Devin Booker, como as pessoas não comentam sobre esse mês do Devin Booker. Velho, ele teve 4 jogos com mais de 40 pontos. 4 jogos. Ele meteu 52 pontos contra o Pelicans e 62 contra Indiana. 62. O azar dele foi que ele marcou esses 62 pontos na mesma noite que o Luka meteu 73. Foi o mesmo caso do Towns. O Towns marcou 62 contra Charlotte na noite dos 70 pontos do Embiid contra o Spurs. Então, acabou que essa atuação do Booker foi meio que eclipsada
pela atuação do Luka, mas, nossa senhora, jogou muito. Jogou muito. Fora, né? Os 44 que ele meteu contra o Orlando e os 46 contra Dallas. Assim, o mês do Booker foi excelente. Excelente. Com ele em quadra, Phoenix ganhou 11 jogos em janeiro. 11 jogos. Se o Phoenix deu essa arrancada na tabela, foi por conta do Booker. Foi por conta do Booker. Então, Devin Booker vai ficar aqui em terceiro entre os melhores jogadores do mês de janeiro e vai ganhar 5 pontos. Em segundo lugar, vou te falar, me doeu muito colocar esse cara em segundo. Me doeu muito, porque os números dele foram impressionantes. Mas é que o cara que vai ficar em primeiro teve números ainda mais espetaculares e atuações ainda mais brilhantes. Então, ele não vai ficar em segundo por demérito, mas por muito mérito do primeiro colocado. Sem mais enrolação, em segundo lugar, Joel Embiid. Que mês do Embiid, hein, velho? Em 9 jogos, o Embiid teve 36,3 pontos de média, 10,1 rebotes, 4,8 assistências, 1,2 bloqueios e 1,1 roubos de bola. Fora que ele teve 51,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 40,6% na linha de 3. Cara, assim, o Embiid foi inacreditável. Dos 9 jogos que ele jogou em janeiro, em 8 ele passou dos 30 pontos. E ele só não marcou 30 pontos contra o Warriors, que foi o último jogo dele, porque ele não tinha a mínima condição de estar em quadra. O Philadelphia foi irresponsável, colocou ele em quadra machucado, sem joelho, e aí ele não conseguiu marcar 30 pontos, marcou só 14 e infelizmente saiu de quadra mais cedo porque o Kuminga caiu em cima do joelho dele. Inclusive, fica aqui a minha torcida para que o Embiid se recupere o mais rápido possível. Então, assim, quando ele esteve saudável, ele foi bizarro. Foram 6 double-doubles no mês. E ele teve 2 das maiores atuações individuais da temporada. 41 pontos contra a Denver, no duelo contra o Jokic, colocou o jogo no bolso. E os 70 pontos contra o Spurs, que, cara, foi uma atuação histórica. Histórica. O mês de janeiro do Embiid foi inacreditável. Por isso que ele vai ficar em segundo lugar, vai ganhar 8 pontos. E só não vai ficar em primeiro, porque o que o Luka fez em janeiro, poucos jogadores na história da NBA fizeram. E eu já vou adiantar, que eu sei que é algo que vai ser muito comentado, porque tem muita gente que não gosta do Luka. É verdade que com ele em quadra, o Dallas teve campanha negativa em janeiro. Foram 4 vitórias e 6 derrotas. Eu concordo que o desempenho coletivo do Luka não foi bom. Não foi bom. Embiid e Booker tiveram mais vitórias do que o Luka em janeiro. Muito mais. Só que os números do Luka e as atuações individuais dele foram tão surreais que não teve como eu não colocar ele em primeiro. Não teve como. Sabe, assim, eu vou falar os números dele. E até o maior hater do Luka Doncic vai concordar que ele deveria sim, que ele deve sim, né, ser considerado o melhor jogador da NBA em janeiro. Em 10 jogos, em janeiro, 37,1 pontos de média, 9,2 rebotes e 10,4 assistências. O cara teve quase médias de triple-double no mês. Ele teve 8 jogos com mais de 30 pontos. Foram 3 triple-doubles no mês. 3 jogos com mais de 40 pontos. E ele foi o dono da maior atuação individual da temporada e uma das maiores atuações individuais da história da NBA. Contra o Hawks, ele meteu 73 pontos com 75,8% de field goal. Foi o jogo de 70 pontos mais eficiente da história da NBA.
Cara, assim, foi inacreditável o que o Luka fez em janeiro. Inacreditável. E beleza, desempenho coletivo dele não foi bom. Só que é importante considerar que ele também tá num time pior que o Embiid e o Booker. O Phoenix e o Philadelphia são times muito melhores do que o Dallas. E um Dallas que teve que lidar com a ausência do Kyrie Irving em vários jogos. Então, passando aqui um paninho pro Luquita, ele não estava num ambiente tão favorável como o Booker e Embiid. Principalmente o Embiid, que tá num time arrumadinho com um puta de um treinador. O Luka tá num time que não é tão bom, que teve que lidar com a lesão do Kyrie e que ainda tem um incompetente no banco, que é o Jason Kidd. Então, cara, pra mim o Luka ele foi o melhor do mês de janeiro. As atuações dele foram incríveis. E esse jogo de 73 pontos pesou muito. Pesou muito. Então, Luka Doncic, na minha visão, foi o melhor do mês de janeiro e vai ganhar 10 pontos. Então, top 3 do mês de janeiro, pra mim, é Devin Booker, Joel Embiid e Luka Doncic. Assim, a nossa corrida pro MVP atualizada fica da seguinte forma. Luka Doncic em primeiro lugar, isolado com 28 pontos. Em segundo lugar, Joel Embiid com 18. Em terceiro lugar, Kevin Durant com 10 pontos. Durant se mantendo aí mesmo depois de um dezembro e um janeiro meio discreto, né? Mas segue aí em terceiro com 10 pontos. E aí temos Curry e Shai com 8. E Jokic, Haliburton, Kawhi e Devin Booker com 5 pontos. Então, assim fica a nossa corrida para o MVP após o mês de janeiro. Eu volto no dia 1º de março, né, com os melhores do mês de fevereiro. Lembrando que a corrida aqui é atualizada mensalmente. Concorda? Discorda? Você acha que o Luka realmente foi o melhor jogador do mês de janeiro ou você acha que o Embiid foi melhor do que o Luka? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.